A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Quando os juízes atenienses condenaram à morte o grande filósofo Sócrates, sua esposa correu para lhe dar a notícia. Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele responde, eles também estão condenados. A mulher insiste, mas é uma sentença injusta, Sócrates. Ele responde, preferias que fosse justa? Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Começamos o programa lendo uma passagem bastante conhecida que envolve o grande pensador Sócrates. Essa passagem aparece numa obra escrita pelo saudoso professor José Herculano Pires e que se intitula Educação para a Morte. Esse grande escritor, filósofo e espírita, é autor de muitas obras. E nessa em particular, naturalmente, ele desenvolve o tema da morte. Uma obra excelente sobre vários aspectos, porque ele nos convida a um passeio pela filosofia, pelas reflexões espiritualistas e espíritas, e nos fala da necessidade de nos prepararmos para esse momento. Uma educação que não está centrada apenas em preparar o homem para a vida, e isso é, sobretudo, o que há de mais importante, mas morrer também faz parte do processo de viver. Por isso é preciso incluir nessa educação para a vida uma atitude de educação para a morte. Mas, para tanto, teremos que rever as nossas concepções a respeito desse importante acontecimento da nossa vida, que é a morte. Nós hoje vamos falar um pouco sobre esse tema que nos foi sugerido e, sem dúvida, que podemos escolher inúmeros caminhos para abordar essa questão. Há uma vasta literatura sobre o tema, dentro do campo doutrinário espírita, dentro dos estudos acadêmicos na área da psicologia, da psiquiatria. Evidentemente que há muitas excelentes obras de filosofia que tratam da questão. Portanto, há vários caminhos. Nós vamos escolher, pela natureza do programa Café Literário, um caminho que faz um diálogo entre o pensamento espírita e algumas outras concepções no campo das espiritualidades e também no campo da psicologia e de algum outro conhecimento de natureza acadêmica. Então vamos começar oferecendo a você que nos ouve, amigo ouvinte, duas importantes obras sobre essa questão. Uma já foi citada, a do professor, vamos repetir, José Herculano Pires, um autor espírita, muito maduro nas suas reflexões, faz mergulhos nas áreas da filosofia, das ciências de um modo geral, da religião e do pensamento espírita. É um autor que, sem dúvida, merece a nossa atenção. Todas as suas obras são obras ricas, obras profundas e que propõem reflexões muito importantes. Essa obra, particularmente, ela tem uma importância, Educação para a Morte. A edição que eu tenho é da editora Correio Fraterno. É uma edição mais antiga. Há outras edições mais recentes, se eu não me engano, até de outra editora. Porque essa obra, ela dialoga com a filosofia, com a educação, e é um desdobramento do pensamento espírita. Vale muito a pena consultar, vale muito a pena estudar essa obra. Aliás, o Herculano Pires é um autor que, de fato, precisa ser, eu diria, resgatado de algum modo, pela sua forma toda
própria de abordar as várias angulações do pensamento espírita e, de modo muito especial, construir pontes de diálogo entre o espiritismo, conforme as orientações de Allan Kardec, e as diversas áreas do conhecimento, como já falamos, antropologia, filosofia. Então, é um autor muito valioso e que de fato merece a nossa atenção. Eu entendo que essa obra do Herculano Pires, ela é um marco importante e que pode ser lida em conjunto com uma outra obra, também de um importante autor espírita. Sobre ele eu diria a mesma coisa, é um autor que merece ser revisitado, estudado, lido, lembrado, que é o Carlos Embaçaí. Eu tenho aqui comigo uma obra histórica dele que se chama O que é a Morte. Essa obra, eu tenho a 4ª edição, é da editora Edicel. A primeira edição é do ano de 1966, uma obra, portanto, que já venceu algumas décadas. E é muito atual, amigo ouvinte. Eu abri aqui o livro só para lhe dar uma ideia do índice, da visão geral do livro. Ele vai falar no primeiro momento da morte. Não posso deixar de citar o autor do prefácio. É o próprio Herculano Pires, o já citado. São 2 grandes pensadores espíritas que de fato precisam ser lidos. E o Herculano Pires tece comentários importantíssimos sobre o autor, o Carlos Embaçaí, e sobre a obra. Mas voltando aqui ao índice, o nosso Embaçaí vai falar sobre a morte na literatura, a morte e os animais, a morte nas religiões, fala do espírito e das suas manifestações, exatamente para falar dessa ideia da sobrevivência. Por isso, logo em seguida, ele vai falar as manifestações nos vivos, viagens do espírito, mensagens entre vivos, o último desprendimento além do véu, os espíritos se comunicam e, por fim, a vida no espaço. Eu repito, é uma obra que tem um grande valor e pode ser lida juntamente com a do Herculano Pires, uma completa a outra. Então nós já temos 2 referências importantes no campo doutrinário espírita para abordarmos a questão da morte. Nós precisamos de alguns referenciais para falar desse tema e enfrentá-lo. Um grande historiador muito conhecido, que é o Philippe Arrier, ele tem uma obra clássica que se chama A História da Morte no Ocidente. Ele é historiador, medievalista francês, e ele escreve assim nessa obra: não é fácil lidar com a morte, mas ela espera por todos nós. Deixar de pensar na morte não a retarda ou evita. Pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. Isso é para a gente pensar. Porque normalmente nós temos uma atitude um tanto defensiva em relação à morte. Eu não quero nem parar para pensar nisso, como se isso de alguma forma adiasse o momento da morte. Mas como lembra Philippe Arrier, pensar nela pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. Não há como não pensarmos na morte, porque enquanto a morte permanece como um fato isolado da vida, como se não pertencesse à vida, nós investimos num processo de negação. É algo a ser evitado, é um lugar de exclusão, de silêncio. Mas como lembra um grande pensador, também francês, que é Edgar Morin, que também tem uma obra muito importante sobre esse tema, As Atitudes do Homem Frente à Morte, ele comenta que é impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, porque talvez mais do que na vida, é na morte que o homem se revela, é nas suas atitudes e crenças perante a morte
que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental. Então, os grandes pensadores, historiadores, filósofos e tantos outros destacam o valor da experiência da morte, não como um fato dissociado, isolado do viver, porque a morte não é um acidente de percurso, é um evento que marca a nossa vida, porque faz parte da nossa vida. Portanto, as nossas atitudes diante da morte vão resultar das nossas crenças diante dela, crenças que podem ser coletivas ou individuais, porque inúmeros estudos na área da antropologia, na área da história, na área da psicologia, sugerem que o homem sempre teve alguma atitude diante da morte. E, naturalmente, associando a este evento inevitável, que é a morte, um conjunto fabuloso de crenças, superstições, conceitos e preconceitos, que, por sua vez, geraram emoções que variam da dúvida, passando pelo medo, pelo terror, até, em alguns casos, a aceitação e a integração. Por isso, nós temos que observar quais são as nossas crenças, o que pensamos sobre a morte, o que nos preocupa em relação à morte, para observarmos também quais são as nossas atitudes diante da morte, diante desse tema. Vamos aprofundar um pouco isso. O que a morte tem que tanto nos preocupa? Bom, e aí são as nossas crenças, a nossa forma de pensar. Ela representa o fim da vida para o ser humano, e nesse sentido pode representar a frustração de um projeto existencial, a interrupção de sonhos, planos, realizações. Isso pode levar ao desespero, isso pode gerar ansiedade, inquietação, revolta, rebeldia, uma insubordinação a algo que eu não posso evitar. Então a morte tanto nos preocupa, também por isso. Um outro aspecto que vai gerar muita tristeza é porque a morte nos afasta dos entes queridos, das pessoas que amamos. Há um outro aspecto também que é a incerteza quanto à vida após a morte. E antes tem uma pergunta para muitos. Existe vida após a morte? Muitos não acreditam. E aqueles que acreditam, muitas vezes estão incertos quanto ao tipo de vida que existe após a morte. Isso pode gerar o medo do que vai encontrar do outro lado da vida, digamos, uma consciência de culpa. Um outro aspecto é a imprevisibilidade, porque como nós estamos habituados a ter algum controle sobre alguns acontecimentos na nossa vida, a morte é absolutamente incontrolável e imprevisível. Isso tem gerado, e há muitos estudos sobre isso, inclusive, a chamada ansiedade de morte, porque ela sempre escapa. Ela é aquele evento absolutamente certo de que vai acontecer e absolutamente imprevisível, porque não sabemos quando. Então, a imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, a inevitabilidade, porque vai acontecer. E quebra o poder do homem, a sua vontade ilimitada. Nós não podemos tudo. Esses são alguns aspectos que podem tornar a nossa relação com a morte mais difícil, mais desafiadora, mais problemática, porque não é fácil para nós, humanos, que realizamos as nossas experiências no campo das relações afetivas, que temos sonhos, que temos planos, acreditar que tudo isso pode acabar no evento da morte e, ao mesmo tempo, aceitar que isso escapa do nosso controle. É por isso que o tema da imortalidade da alma é tão fascinante e tão intrigante. Foi isso que levou Edgar Morin, já citado, na mesma obra, a dizer que é impossível não ficar impressionado pela força, talvez devêssemos dizer, pela universalidade
da crença na imortalidade. É impossível não ficar impressionado pela força dessa ideia que atravessa povos e culturas ao longo dos tempos. A concepção espírita, conforme aprendemos com Allan Kardec, parte exatamente desse ponto. A base antropológica garante a concepção espírita de homem, portanto, essa base antropológica está construída exatamente sobre a ideia de que o homem é um espírito que mergulhou na experiência carnal, na existência física, para realizar experiências no campo da evolução da sua consciência e da consciência coletiva, porque a evolução não se faz de forma individual, é um processo coletivo, baseada num compromisso e na responsabilidade que tenho sobre mim e sobre todos que estamos vivendo em humanidade. A base é essa. O espírito, portanto, sobrevive à morte do corpo. Essa consciência de si, que está na base dessa concepção antropológica, essa concepção de homem, a consciência de si permanece, não se perde. Então a sobrevivência à morte preserva a consciência de si, a visão de mundo, os valores. É a vida que prossegue em outras dimensões, vamos dizer assim. Isso muda a nossa concepção da própria morte. Quando os autores já citados nos falam das crenças e das atitudes que teremos diante da morte e as emoções que resultam disso, o medo, a ansiedade ou a confiança, a fé, a esperança, isso tudo se articula no pensamento espírita nessa base. O homem é um espírito que sobrevive à morte do corpo. Porque a doutrina espírita não pensa a vida espiritual e a vida corpórea de uma forma separada. Isso é um dado importante, amigo ouvinte. E quem diz isso é Allan Kardec, por exemplo, nas páginas da obra A Gênese, no capítulo 18, item 16. Assim está escrito: a vida espiritual quer dizer a vida do espírito, a vida após a morte aqui nesse caso. A vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Isso muda uma forma de pensar. Não há uma ruptura, uma descontinuidade, vamos dizer assim, uma separação, uma exclusão, ou a vida espiritual ou a vida corpórea. Não. São dois modos de existência. E isso se alterna. Quando estamos mergulhados na vida corpórea, aqui estamos realizando os grandes enfrentamentos existenciais e desenvolvendo, como já dissemos, a nossa consciência e colaborando no desenvolvimento de tantas outras consciências em humanidade. Foi isso que levou José Herculano Pires, em seus textos, a falar que o homem é um ser interexistencial. Ele alterna, mesmo antes da morte e depois desta, entre esses dois modos de existência. Eu penso, querido amigo que nos ouve, que essa reflexão, que é filosófica e espiritualista, porque fala de concepções espirituais, muda a nossa forma de pensar a questão da morte. Porque eu me vejo aqui vivendo toda a realidade da vida material, que é uma experiência riquíssima,
cheia de mistérios, de encantos, de desafios, de problemas, de conquistas, sonhos, realizações, perdas. Tudo isso fala da profundidade do ser humano, da beleza que é viver, e a morte não representa a exclusão disso, porque a vida prossegue com outras expressões, com outras manifestações, em outras dimensões. Então isso ajuda a ver a morte de um outro modo. A mesma ideia aparece no filósofo espírita Leon Denis, numa obra chamada O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, quando ele escreveu assim: num plano mais elevado, o Espiritismo une o visível e o invisível. Essas duas formas de vida que, na realidade, se penetram e se completam desde o princípio das coisas. É a mesma ideia, amigo ouvinte. Ele conclui: o nosso mundo e o lado de lá não estão separados, mas interpenetrados, constituindo assim um todo harmônico. Essa é a mudança de perspectiva. É uma outra forma de se pensar o ser humano, a vida e o processo da morte e do morrer. É uma das contribuições do pensamento espírita, conforme aprendemos com Allan Kardec, Leon Denis e os dois grandes autores que nós citamos e vamos repetir, Herculano Pires e Carlos Embaçaí, nas duas obras que nós indicamos. Não existe, nesta visão, o mundo daqui e o mundo de lá. O visível e o invisível são formas de vida que se penetram, se completam, e como ainda diz Leon Denis, desde o princípio das coisas, desde sempre. Porque esses dois mundos, nós estamos repetindo porque isso é importante, não estão separados, mas se interpenetram. Um está dentro do outro, formando assim um todo harmônico. Então a vida é essa totalidade. A morte, simbolicamente falando, é uma experiência que abre uma porta de acesso mais direto, digamos, ao invisível, a essa realidade implícita, talvez pudéssemos dizer assim, essa ideia de integração, de não ruptura, de não separação, que nos ajuda, eu acredito, a rever o nosso conceito de morte. Não é a morte como um vazio, uma anulação, uma exclusão. É a morte como uma mudança de perspectiva. É uma outra dinâmica. Eu acredito que essa mesma ideia levou ainda Leon Denis a escrever na sua obra O Grande Enigma, no capítulo 3, que todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. É a mesma ideia, amigo ouvinte. A vida é essa comunhão universal. A vida é essa totalidade. Deixamos, portanto, esses dois livros como uma indicação de leitura, esperando contribuir de algum modo para a compreensão em torno desse tema que é a morte. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.